Então vamos lá, dando sequência, né, ao vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre LGPD. Hoje, dia 25 de outubro de 2023, são 8h19, 8h20 da manhã, quarta-feira. Quarta-feira. Gente, eu não sou um computador, né? E eu acredito que qualquer pessoa que fica concentrada na sua própria vida, seus próprios afazeres, responsabilidades, prioridades, precisa de um calendário, precisa de um horário certo, o fuso de onde está, né? O meu fuso aqui no Brasil é no parâmetro de quem? Brasília. Brasília, Distrito Federal. Então, o fuso horário do Brasil é do Distrito Federal, de Brasília. E conforme cada pessoa, em cada lugar, tem o seu fuso horário, tem o seu ritmo de vida e é sobre isso. E uma pessoa que fica ali, né, concentrada nas suas próprias atividades, responsabilidades e do cronograma do dia a dia, fica quase que impossível você ser uma vidente e tentar saber qual é o dia. Ah, mas tem que ter noção. Tem que ter noção, sim. Tem que ter noção. Ora, se a gente que tá toda hora trabalhando estudando com horário, cronograma, com organogramas, planejamentos semanais, bimestrais, trimestrais e semestrais, anuais, acontece isso. Imagine uma pessoa que tá totalmente fora de órbita, totalmente fora do mundo real, né? Então, assim, é necessário ter essa questão de bom senso, né? Se acontece com a gente, imagina com a pessoa que está à mercê de outras pessoas tentando provar que a pessoa está areada. Porque tu sabe que existe gente pra tudo, né? Depois do que aconteceu aqui, depois do que vem acontecendo, eu não duvido de mais nada, Então, sobre o vídeo anterior, eu falei um pouco sobre LGPD, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está vigente desde 2019. E dando uma sequência, né, nesse tema, esse assunto, nessa pauta, que é um assunto muito pertinente às questões que nós temos para refletir em relação a tudo que está acontecendo, né, em relação à violação e invasão de privacidade, né? Então, é uma linha tênue. Então, assim, se é uma linha tênue que delimita o que é segurança e o que já é violação, invasão de privacidade, quem que vai fazer essa distinção dessa linha tênue que delimita o que é segurança, prevenção e a linha tênue que já excede para o lado da invasão, da violação de privacidade. Tá vendo assim como um assunto ele puxa diversos links, diversos fatos conexos, ilações. Então, assim, é sobre isso. Então, como eu falei a respeito de LGPD, então o que é que eu preciso deixar claro? O que é que eu preciso salientar? O que é que eu preciso frisar do que é relevante do que eu estou trazendo para aqui hoje? Primeiro, quando eu vou dar um exemplo de alguma coisa, eu trago alguma situação, de alguma situação de caso concreto, das coisas que eu já presenciei, das coisas que eu já estudei, das coisas que eu já estudei em relação aos processos. E é importante dizer o seguinte, que eu não estou dando aqui o nome de A, B ou C. Eu estou trazendo exemplos. Só que
como existem pessoas que não têm, existem pessoas não, ninguém tem uma interpretação de um contexto, de um resumo, um parecer, um entendimento do STJ, do STF, enfim, do CNJ, se até o pessoal ali do pessoal que eu digo assim, desculpa, com todo respeito, né? O pessoal do CNJ, o STJ, STF, toda aquela parte ali organizacional do judiciário, corregedoria. Então, assim, como que a gente pode delimitar o que é uma inconstitucionalidade para um e já não é para o outro? Vocês já viram, já assistiram aquelas defesas orais, aquelas sustentações orais ali no STJ e, enfim, vocês já pararam para assistir? Então, ali, cada pessoa pensa de uma maneira muito peculiar. São diferentes entendimentos. Pessoas esclarecidas, pessoas estudadas, pessoas de alto nível intelectual. Estão ali com diversos tipos de entendimentos. Imagine a gente, que nós somos assim, amadores dos amadores, né? Precisamos reconhecer isso. Então, se existe diferença de entendimentos, doutrinas, jurisprudências, leis constitucionais, né? Lei seca, aquela parte todinha ali. Então, assim, se existe diferença de entendimento entre essas pessoas de alto nível intelectual, volto a dizer e repetir quantas vezes forem necessárias, pessoas de alto nível intelectual com respaldo sobre o que votam, sobre o que estudam, sobre o que analisam, então são os parâmetros que o judiciário tem para, né, seguir e respeitar. Então, se a gente deixa de respeitar esse parâmetro, significa que tem algo errado. Significa que lá vai um monte de entendimentos errados. Se nós estamos espelhando num parâmetro o qual está entendendo pautas e temas de assunto errado, isso vai refletir até na secretária que você contrata para fazer uma faxina na sua casa. Por quê? Porque tudo está conectado sistemicamente, né? Sistemicamente. Mas eu não estou falando nessa vertente de analogia de geralmente, justamente, simplesmente. Eu não estou falando nessa sutil análise terminológica. Eu estou aqui indo além, né? A maneira que uma pessoa analisa uma informação, que ouve, que assiste, é diferente de A, B, C, e é diferente para mim também. Então, se eu coloquei um assunto que a fulana decidiu que entendeu tal contexto de tal forma, eu sou responsável pelo que eu escrevo, pela produção de conteúdo que eu trago aqui, pelos resumos que eu faço, eu sou responsável. Mas eu não sou responsável pelo que A, B, C interpretam ou deturpam, propositalmente ou não, com dolo de causar danos
ou não, com dolo de prejudicar ou causar materialidade ou não. Então nós estamos aqui tratando, não é do que a fulana disse porque ouviu do cicrano, que o Melville, o Tício e o Melville tinham achado. Não estou falando disso. E é isso que eu tenho que trazer com muita clareza, muita cautela, porque são esses pormenores que geram as deturpações, que geram as más interpretações, que geram principalmente a ferramenta principal da litigância de má-fé: induzir o juízo a erro. Não só o juízo. Se a litigância de má-fé consegue induzir o juízo a erro, o que dirá? O que dirá em relação às outras pessoas menos esclarecidas? É sobre isso. Por que a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, vigente desde 2019, precisa ter uma aplicabilidade maior? Concordo em gênero, número e grau. Mas o que é que eu preciso trazer como ponto relevante nessa pontuar a relevância disso? Quando eu exponho um assunto na internet, eu não estou querendo aqui ganhar likes, seguidores, não. Eu estou usando o meu direito constitucional de livre expressão, o que não é confundido com injúria, calúnia, difamação. Não. Eu sei a diferença de uma coisa, a diferença de outra. Tem pessoas que não sabem. Tem influencers digitais, eu não sou influencer digital, que não tem o mínimo de responsabilidade com as informações que trazem, que compartilham, que disseminam. Eu sou bibliotecária. Eu não posso ser irresponsável com o tipo de informação que eu trago para os vídeos ou para os meus posts. Não posso. É uma questão ética. Infelizmente, nem todo mundo aprende ética do mesmo jeito, porque índole é uma coisa que não se compra, não se aprende na faculdade. Índole, caráter. Isso não se compra, você não vai aprender isso na faculdade. Então, precisamos ter muita clareza, muito discernimento e bom senso diante do que a gente sabe que não está correto, né? E não jogar a culpa pra bodinha expiatória lá do júri. A bodinha expiatória com X, a bodinha expiatória com X sou eu. Eu não sou a bodinha expiatória com S lá do júri. Porque essas divergências de entendimento começaram desde o meu estágio no júri em 2017, onde começaram a deturpar o horário que eu entrava, o horário que eu saía, as minhas funções. Isso foi parar no Conselho Tutelar com uma denunciação caluniosa. E tá aí tudo que aconteceu de lá pra cá, que não são coisas da minha cabeça, são fatos. E fatos que vão ser levados aos órgãos competentes, já foram levados aos órgãos competentes e só está faltando uma providência, não é verdade? Então é isso. Por hoje, mais tarde eu faço mais outro vídeo.